Você certamente já ouviu falar sobre o tabuleiro Ouija, um tabuleiro usado para tentar se comunicar com os espíritos, e que até os dias de hoje é vendido como um simples brinquedo, embora alguns chamem a atenção para o perigo que ele representa. Mas, de fato, esse artefato aparentemente inofensivo realmente apresenta perigo ou é apenas lenda gerada por filmes de terror? Fique aqui e confira toda a sua história e mistérios que cercam as origens do tabuleiro Ouija. Mas antes, se gostar, curte o vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos como esse. A origem do tabuleiro Ouija está diretamente relacionado ao espiritismo, que surgiu como um movimento religioso em 1848. Nessa época, médiuns e sessões espíritas eram comuns e aceitas pela sociedade. Tudo isso teve início com as irmãs Kate e Margaret Fox, que foram as grandes responsáveis por espalhar essa febre pelo país. Elas ficaram conhecidas por supostamente ter entrado em contato por meio de batidas nas paredes com o espírito de um homem na casa onde moravam. O barulho também se manifestava em outras casas visitadas pelas irmãs. Elas conseguiam se comunicar fazendo as perguntas e o espírito respondia por meio de batidas. As duas se tornaram celebridades, criando assim o espiritualismo, um movimento que se baseia na comunicação com os mortos. Pouco tempo depois, o espiritualismo se espalhou pelo Atlântico e na América do Sul, mas sua popularidade aumentou especialmente na Guerra Civil Americana, que foi uma das guerras mais violentas da história dos Estados Unidos, deixando muitas famílias desfalcadas e levando muitos entes queridos. Os médiuns espíritas, como as irmãs Fox, ofereciam esse conforto através da comunicação com os mortos. Em 1893, o movimento foi considerado uma religião oficial. O tabuleiro só veio surgir em 1886, e sobre seu nome ninguém sabe ao certo de onde veio a palavra Ouija. Segundo o historiador Robert Moore, o nome teria sido sugerido pela própria tábua em uma sessão quando lhe perguntaram qual seria seu nome. Em meio a essa febre de mediunidade disseminada, um empresário chamado Elijah Bond, vendo a grande potencialidade de lucrar com tudo isso, teve a ideia de fabricar e vender a tábua Ouija, e foi assim que se originou-se o tabuleiro que você conhece hoje. Mas foi William Fuld, um de seus funcionários, que logo começou a produzir as próprias tábuas e foi creditado como responsável por popularizar o jogo. Preocupado com a proporção que o tabuleiro ganhava, o Papa Pio X condenou seu uso e alertou os fiéis sobre os ricos do jogo, relacionando o tabuleiro à magia negra. Mas foi com o cinema e por meio do livro O Exorcista, de William Blatt, que, em 1971, mudou a fama do tabuleiro de bonzinho para perigoso. O autor se inspirou no caso real de um garoto do estado de Maryland que teria entrado em contato com um demônio por meio do tabuleiro em 1949, depois, teria sido possuído pela entidade. Com isso, de instrumento para falar com os mortos, a tábua Ouija virou um artefato de invocação demoníaca. A adaptação cinematográfica de 1973 só aumentou essa fama. Com o tempo, o uso do tabuleiro deixou de estar associado à religião e ficou mais ligado ao ocultismo. Os católicos, por exemplo, hoje condenam um item. Mas ele continua bastante popular na cultura pop, sendo tema de filmes e tendo vendido milhões de unidades até os dias de hoje, e até bem fácil de encontrar. Alguns céticos e até cientistas dizem que as movimentações que ocorrem no tabuleiro Ouija se devem ao efeito ideomotor, que nada mais é do que movimentos que fazemos involuntariamente sobre o indicador utilizado, e a conjunção da força exercida por várias pessoas faz o objeto se mover.
O efeito ideomotor foi descoberto pelo naturalista britânico William Benjamin Carpenter em 1852. Tempos depois, o físico britânico Michael Faraday realizou experimentos que comprovaram que os movimentos das mesas girantes, atribuídos a fontes ocultas, eram realizados inconscientemente pelos próprios participantes dos experimentos. O mesmo princípio se aplica ao tabuleiro Ouija. O mágico ilusionista e cético estadunidense James Randi também realizou um experimento, citado com mais detalhes em seu livro de título, Uma Enciclopédia de Alegações, Fraudes e Embustes do Ocultismo e do Sobrenatural. Randi demonstrou que quando os participantes do tabuleiro Ouija são vendados, eles não conseguem produzir mensagens inteligíveis. Espíritas que acreditam na possibilidade de contato com o mundo dos mortos argumentam que o espírito comunicante utilizaria os sentidos do participante durante as sessões. Os adeptos dessa teoria acreditam que o tabuleiro não tem poder em si mesmo, servindo apenas como ferramenta para o médium se comunicar com o mundo dos espíritos. Além das críticas científicas dos céticos, o tabuleiro também é criticado entre os espíritas. Críticos avisam que maus espíritos poderiam enganar os participantes e possuí-los. Não só no meio espírita, mas também algumas pessoas que entendem sobre o tema, chamam atenção para o perigo de tentar se comunicar com espíritos. Ao usar o tabuleiro, você estaria abrindo um portal entre o nosso mundo e o deles, e nisso qualquer espírito poderia ser atraído, portanto não é aconselhado. Há também notícias de tabloides relatando casos de suposta possessão demoníaca em decorrência de sessões envolvendo espíritos malignos. A Igreja Católica critica o tabuleiro, assim como as experiências de seus fiéis na busca do contato com esse tipo de evento. Segundo alguns padres exorcistas, como Gabriele Amorth, este tipo de jogo pode contactar demônios. Em seus livros ele relata inúmeras possessões causadas pelo uso desses jogos. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, orienta em seu Livro dos Médiuns, no caso de comunicações frívolas, fúteis ou levianas, que estas práticas devem ser evitadas porque, normalmente, são utilizadas para curiosidades em geral e somente são feitas perguntas vãs, longe da seriedade exigida no intercâmbio. Polêmicas e histórias sinistras associadas ao tabuleiro não faltam. Existem pessoas que acreditam que realmente o tabuleiro pode fazer você entrar em contato com espíritos e entidades demoníacas, por isso o consideram perigoso e não é fácil encontrar relatos de pessoas que não se deram bem ao usar o tabuleiro Ouija. Mas também existem pessoas que dizem não passar de um brinquedo criado visando somente as vendas e que realmente ele proporcionou, se tornando muito popular devido ao cinema que ligou o tabuleiro ao ocultismo. E você, qual sua opinião? Você acredita ou não? Deixe aí nos comentários o que acha.